da Maria Imaculada. Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Terça-feira, 29 de maio de 2023, e o evangelho que a igreja nos propõe hoje está no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 28 a 31. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, São Pedro havia deixado tudo para seguir Jesus. Pedro já tinha uma vida consolidada, Pedro era pescador. Pedro já era casado, Pedro já tinha família, Pedro já tinha inclusive entre aspas, uma empresa de pesca. A vida de Pedro estava tudo encaixadinha, certinha ali, ó. Pedro já tinha o seu futuro traçado, planejado. Até que teve um dia em que ele se encontrou com Jesus à beira da praia. Uma noite em que ele havia pescado, ou melhor, que ele havia tentado pescar e não tinha conseguido pegar nenhum peixe. Tinha trabalhado a noite toda, estava exausto. E pela manhã, diante daquele fracasso daquela noite, ele se encontra com Jesus na praia e Jesus olha para ele e diz: joga a rede do outro lado. E Pedro sabia que não tinha peixe, ele conhecia bem aquele mar. Por anos e anos, por décadas, ele havia trabalhado naquele mar. Ele conhecia de pesca. Não tinha peixe. Mas ele ousa obedecer a Jesus. Lança a rede. E a rede vem carregada de peixes. Jesus diz: Simão, filho de João, a partir de hoje você será chamado Pedro, Cefas. Eu farei de vós pescador de homens. A partir daquele dia, a vida de Pedro mudou. Pedro deixou o barco, Pedro deixou as redes, Pedro deixou até mesmo a sua família, a convivência com a sua esposa. Pedro deixou tudo o que ele tinha, os seus planos, seus sonhos, tudo para seguir a Jesus. E Jesus diz aqui que ele vai ter tudo em dobro, com perseguições. Queridos, que mistério é esse contido nessa palavra de Jesus? Marcos capítulo 10, versículo 30. Que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Como assim 100 vezes mais casas? Quer dizer que Pedro tinha uma casa e vai ganhar 100 casas? Como assim 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos e terras? O que isso queria dizer para Pedro é que Pedro não teria mais lugar para morar. Quando Jesus disse para Pedro 100 vezes mais casas, quer dizer, Pedro, você vai ser missionário. Você vai viajar o mundo. Quando Jesus disse para Pedro que ele vai ter muitos irmãos e irmãs, serão os filhos espirituais e que ele há de gerar. Filhos espirituais dentre os quais estamos nós, porque Pedro é o primeiro papa da história da igreja. Todos nós somos filhos espirituais de Pedro. Muitos irmãos e irmãs são os membros das igrejas que ele haveria de fundar, das comunidades que ele haveria de fundar. Pedro jamais fazia ideia, mas ele haveria de chegar ao Vaticano, a Roma, a colina do Vaticano. E Jesus diz aqui, 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs e terras.
quantas terras o pé de Pedro não pisou anunciando a palavra. E Jesus encerra bem o discurso para Pedro dizendo, com perseguições. De fato, Pedro morreu pregado na cruz. Após ter sido perseguido a vida inteira, ele encerra a sua carreira morrendo pregado na cruz de cabeça para baixo. Pregado na cruz de cabeça para baixo. Só que esse não era o início, não era o fim, mas pelo contrário, era o início da vida de Pedro. Porque a vida nesse mundo é apenas uma semente. O que Pedro fez, anunciou, pregou, renunciou, sofreu e morreu martirizado, pregado na cruz, de cabeça para baixo, porque dizia não ser digno de morrer como Jesus. Isso era apenas uma semente. Semente de vida eterna. E hoje Pedro vive com Jesus para sempre, no alto da montanha, numa felicidade eterna, numa felicidade que não tem fim. Essa história de Pedro não acabou. Essa história de Pedro precisa se repetir na minha vida e na sua vida. O evangelho de hoje é Jesus olhando nos seus olhos e dizendo, vale a pena. Vale a pena você renunciar os prazeres deste mundo. Vale a pena você renunciar até mesmo às riquezas deste mundo. Vale a pena você renunciar às honras deste mundo. Vale a pena você renunciar até mesmo à sua saúde. Tudo que você tem, tudo que você sonhou, tudo é nada comparado com a felicidade que eu tenho para você no paraíso. Vale a pena suportar o peso da cruz. Porque o peso da cruz há de gerar para nós uma felicidade eterna. Como dizia São Paulo, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos há de ser manifestada. Era esse o olhar de Pedro. Era aí que Pedro fitava o seu olhar e se concentrava o seu coração. E quando ele era flagelado junto com João, os olhos dele estavam fixos na ressurreição. Quando ele era expulso de cidades, os olhos dele estavam fixos na ressurreição. Quando ele era preso, os olhos dele estavam fixos na ressurreição. Quando ele era espancado, ofendido, humilhado, maltratado, torturado, os olhos de São Pedro estavam fixos na ressurreição. Quando ele era pregado na cruz e disse para os seus algozes, não sou digno de morrer como o meu Senhor. E eles viraram e pregaram ele de cabeça para baixo. Pregado naquela cruz, de ponta cabeça, o olhar de Pedro estava fixo na ressurreição. Queridos, tudo passa. Não importa se você vai ser rico, se você vai ganhar na loteria, ficar milionário, vai passar. O nosso corpo passa. Essa vida presente passa. Os bens materiais passam. Não adianta você querer segurar as coisas na mão. É como tentar segurar água na palma das mãos. A água escorre pelos dedos e vai tudo para o chão. E evapora. E não deixa sequer sinal de que um dia ele esteve ali. Enche a sua mão de água. Faça essa experiência. Enche a sua mão de água e segura a água na sua mão. A água vai toda para o chão. Daqui a pouco, a água se evapora do chão, inclusive da sua mão, e não deixa sequer um sinal de que ela esteve ali. Assim é a vida da gente nesse mundo. Nós passamos e não deixamos sequer um sinal de que vivemos neste mundo. Só que a nossa alma é eterna. E quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa para julgar os vivos e os mortos, ressuscitaremos, como nós rezamos no credo, creio que na ressurreição da carne. E com o corpo ressuscitado, receberemos o prêmio daquilo que fizemos nesse corpo. Se nesse corpo plantamos as virtudes e trabalhamos pelo reino de Deus nesse corpo, como São Pedro, com esse corpo receberemos a recompensa eterna. Se com esse corpo ofendemos a Deus, desobedecemos a Deus e plantamos o inferno, com esse corpo colheremos o inferno, onde você vai passar a eternidade. Vale a pena suportar o sofrimento que seja qual for. Vale a pena suportar a renúncia, seja ela qual for, pela vida eterna. Porque essa vida é fugaz, é um brevíssimo segundo, instante que passa, como dizia Santa Teresa d'Ávila. O que é essa vida comparada com a eternidade? Diante desse evangelho de hoje, em que Pedro fala para Jesus no versículo 28, Pedro começou a dizer-lhe, eis que deixamos tudo e te seguimos. É como se Pedro dissesse, o que nós vamos ganhar em troca? Em troca, Pedro, você vai ganhar felicidade eterna. Uma felicidade que não tem fim. As pessoas buscam o dinheiro porque pensam que o dinheiro traz a felicidade.
As pessoas buscam prazer porque pensam que tendo prazer terão felicidade. As pessoas buscam bens porque pensam que os bens vão trazer felicidade. As pessoas buscam vanglória, buscam vaidades, buscam ser famosas, ser honradas, as honras, os privilégios deste mundo, pensando que aí estará a felicidade. É tudo falácia, é tudo água tentando segurar na mão, aí não está a felicidade. A felicidade tem um nome, é Jesus. Não sei qual é a situação que você tem vivido na sua vida, mas vale a pena suportar essa situação com paciência, com olhos fixos em Jesus e viver os mandamentos. Investir para a eternidade, investir para ser feliz para sempre. E no século vindouro, a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Aqueles que nesse mundo pensam que têm o primeiro lugar, os mais importantes nesse mundo, são os últimos. É aqueles que nesse mundo são nada. Aqueles religiosos, por exemplo, que estão em conventos, em clausuras, rezando pela igreja, são nada aos olhos do mundo. Esses serão os primeiros na vida eterna. A morte vai nos visitar. Nós seremos julgados. Onde você vai passar a eternidade? Invista para a vida eterna. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.